crianças! Vamos começar mais um EBD Kids com a tia Ju. Quem aí lembra da historinha que nós contamos na semana passada? Levanta a mão! E o versículo, vocês lembram? Se vocês aí não estão lembrando, tia Ju vai te ajudar vocês. Então nós vamos começar falando o versículo que está escrito lá em Efésios 4:25, que diz assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Vamos falar mais uma vez? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Efésios 4:25. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho da história de domingo passado para a gente saber o que vai acontecer na historinha de hoje. Vocês lembram que o rei Josafá, que é o rei lá de Judá, foi visitar o rei Acabe, que é aquele rei de Israel, né, que adorava falsos deuses, casado com Jezabel. Pois é, Josafá foi visitar o rei Acabe e o rei Acabe mandou fazer aquele churrascão suculento para receber Josafá e todos os seus servos. No churrasco, né, quando eles estavam lá, o rei Acabe perguntou para o rei Josafá se ele não iria com ele lá na cidade de Ramote de Gileade, que tinha sido invadida pelos inimigos, para tomar ela de volta. O rei Josafá falou que iria, né, que estava à disposição, mas que antes ele deu uma sugestão para o rei Acabe de consultar ao Senhor para saber qual era a vontade de Deus. Olha, você vê, né? Que sugestão sábia que o rei Josafá deu a Acabe. Então o rei Acabe mandou chamar uns 400 profetas para poder dizer qual era a vontade do Senhor, se era para eles ir lutar ou não. Só que aqueles 400 profetas, que eram chamados de profetas de Deus, mas na verdade eles não eram, porque eles falavam só o que o rei queria escutar, porque o rei é que sustentava eles, dava comida, dava casa, né? Então eles falavam só o que o rei queria escutar. Então o rei Acabe perguntou para eles se eles poderiam, né, ir lutar e se eles iam vencer, e os profetas, para agradar o rei, falaram que sim, que ele podia ir porque eles iam vencer aquela guerra. Só que o rei Josafá ainda ficou meio desconfiado e perguntou para o rei Acabe se não existia um outro profeta para poder perguntar. E aí o rei Acabe virou e falou que tinha sim. Tinha um outro profeta que chamava Micaías, mas que o rei não gostava muito dele não, porque ele nunca falava aquilo que o rei queria escutar. Então, mas mesmo assim, o rei mandou chamar Micaías. Quando o mensageiro foi lá chamar Micaías, ele falou assim, ó, os outros profetas todos falaram que o rei iria vencer. E é bom você falar a mesma coisa, né? Todo mundo falou, você também pode falar. E aí sabe o que Micaías falou para ele? Ele falou assim, não, eu vou falar aquilo que Deus mandou eu falar. E quando chegou lá, Micaías fez o que Deus tinha falado, falou para o rei a verdade, né? Ele falou que eles não iriam vencer a guerra e que o rei Acabe ia morrer. E o rei ficou com muita raiva de Micaías, que mandou prender ele e deixar ele só com um pouco, dar ele só um pouquinho de água e um pouquinho de pão, até que ele voltasse. Mas aí o rei realmente, mesmo escutando Micaías falando que eles não iriam vencer e que ele iria morrer, ele resolveu ir para a guerra. E aí, ele não acreditou muito na palavra de Micaías, mas só que aí, ele ficou meio desconfiado. Ele teve uma ideia. Ele falou para o rei Josafá o seguinte: nós vamos para a guerra. Você vai vestido com suas roupas reais, suas roupas de rei bonitinho. E sabe o que o rei Acabe fez? Ele se disfarçou. Ele não foi com suas roupas de rei. E aí eles foram para a guerra.
E aí, chegando lá, o exército inimigo tinha recebido uma ordem. A ordem falava assim, é para atacar somente o rei de Israel, que era o rei Acabe. E aí, quando chegou na guerra, o exército viu, né, o rei Josafá, que ele estava vestido com as roupas reais, né? E aí foram atacar, achando que era o rei Acabe. Mas aí, quando eles estavam chegando, Josafá gritou. E aí o exército viu que não era o rei Acabe e resolveu parar de atacar. Só que aconteceu o seguinte, um daqueles soldados, sem querer, disparou uma flecha. E sabe quem essa flecha atingiu? Pois é, atingiu logo o rei Acabe, que estava disfarçado. E aí o rei Acabe morreu naquela guerra. Ou seja, cumpriu a palavra que o profeta Micaías tinha falado para ele, né? Que tinha falado a mensagem que Deus tinha. Além deles não ganhar a guerra, o rei Acabe morreu. Olha para você ver como é importante a gente falar a verdade, né? Micaías ensinou para a gente que mesmo ele correndo o risco de ser preso, mesmo ele correndo o risco de ser morto, ele continuou confiando no Senhor e falando a verdade. Já que Deus tinha mandado ele falar que o rei Acabe ia morrer, poderia ter pensado assim, como o rei Acabe vai morrer mesmo, eu posso contar uma mentirinha. Todos os outros profetas já contaram mesmo, então qual é o problema? O problema é que Deus não gosta de mentira. Ele falou no versículo que a gente aprendeu que a gente tem que deixar a mentira, a gente tem que jogar a mentira fora e falar somente a verdade com o nosso próximo. E como ele era um servo de Deus, um profeta de Deus, mesmo correndo o risco de ser morto, o profeta Micaías resolveu falar a verdade. E com isso nós aprendemos com ele isso, que mesmo se todos os nossos coleguinhas ou todo mundo à nossa volta falar mentira, a gente como filho de Deus, como servo do Senhor, a gente tem que sempre falar a verdade com o nosso próximo, porque isso agrada a Deus. A gente não tem que importar em agradar aos homens, a gente tem que importar em agradar a Deus, porque é Deus que cuida de nós. Olha quantas coisas a gente já aprendeu, né? A gente já viu a história de 2 profetas. Com o profeta Elias, a gente aprendeu que Deus é muito poderoso, que Ele cuida da gente, que Ele tem poder sobre a chuva, sobre o sol, sobre os animais, sobre o fogo. E quando Elias desafiou os profetas de Baal, ele provou para todo mundo que Deus é o único Deus verdadeiro. Com Micaías, a gente aprendeu que a gente tem que sempre falar a verdade. Mesmo que todo mundo ao nosso redor fale mentira, a gente tem que continuar falando a verdade. No próximo domingo, a gente vai conhecer um outro profeta. Esse profeta, ele gostava de ajudar as pessoas. Então, essa semana, vocês vão pesquisar aí na Bíblia. Quem será que é esse profeta? Pergunta o papai, a mamãe, o tio, o vovô, se eles sabem qual profeta da Bíblia que gostava de ajudar ao próximo. Se vocês conseguirem, será que vocês vão acertar quem é? Vamos pesquisar aí e no próximo domingo a gente vai descobrir juntos quem é esse profeta que gostava de ajudar as pessoas. Então, para encerrar agora, a gente vai orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem ensinado para a gente e pedindo a Ele para que a gente possa fazer igual a esses profetas, sempre servir ao Senhor. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por essas lições preciosas que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada por nos ensinar com o profeta Elias, ó Deus, o quanto o Senhor cuida da gente, ó Deus, e quanto o Senhor tem poder sobre todas as coisas, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus, e que o Senhor pode fazer todas as coisas, ó Deus. Obrigado também por aprendermos com o profeta Micaías que devemos sempre falar a verdade. Mesmo quando todo mundo ao meu redor está contando mentiras, eu tenho sempre que falar a verdade, porque eu escolhi servir ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sempre fazer a vontade do Senhor e a sermos exemplo como esses profetas.
abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo domingo e não esqueça de pesquisar qual profeta que gostava de ajudar os outros.